Você acredita que um simples fazendeiro poderia surpreender até o gerente de um banco? Essa história vai te emocionar. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta de onde você está assistindo. Quero muito saber. Seu Joaquim tinha 62 anos e carregava no corpo as marcas de uma vida inteira de trabalho. O rosto, queimado pelo sol, guardava sulcos profundos que não vinham apenas da idade, mas também das madrugadas em que acordava, antes do galo cantar para cuidar da fazenda. Desde menino aprendera que a terra cobra suor e que só quem respeita o ritmo da natureza consegue tirar dela o sustento. O sol escaldante dos verões havia curtido sua pele, enquanto o frio das madrugadas de inverno deixara cicatrizes invisíveis na alma. Ainda assim, Joaquim nunca reclamou. Era homem de fé simples e coração firme, acostumado a agradecer pelo pouco e a lutar muito para conquistar cada passo. A maior dor de sua vida, porém, não tinha vindo do campo, mas da morte precoce de Dona Maria, sua companheira de tantos anos. Ela partira cedo demais, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. Muitas vezes, Joaquim se pegava olhando para a cadeira vazia na cozinha, lembrando do cheiro do café fresco que ela fazia, do jeito delicado com que lhe dobrava as camisas, ou do sorriso doce que tinha o poder de acalmar até os dias mais pesados. Essa ausência era como uma ferida aberta que o tempo não curava, apenas ensinava a suportar. Seus netos, porém, eram sua alegria. Quando chegavam correndo pelo terreiro, com os pés descalços e as risadas ecoando no ar, Joaquim sentia a vida reacender dentro de si. O olhar brilhava, e cada abraço pequeno trazia de volta a esperança. Era por eles que continuava firme, mesmo quando a solidão parecia pesar demais. Na garagem da fazenda, um velho caminhão descansava. Já sem brilho, com a pintura gasta e o motor cansado, era como um retrato da própria trajetória de Joaquim, cheio de cicatrizes, mas ainda de pé. A cada viagem pela estrada de terra, ele rezava para que o veículo aguentasse mais um pouco. Quantas vezes precisou empurrar? Quantas vezes voltou para casa com o coração apertado de medo de não conseguir entregar sua produção? No fundo, guardava um sonho simples, mas cheio de significado: comprar um caminhão novo. Não era luxo, era necessidade. Mas, além disso, seria também um símbolo de vitória, uma lembrança de que todos aqueles anos de suor e renúncia tinham valido a pena. Era como se aquele caminhão representasse não só um veículo, mas também a realização de uma vida inteira de esforço. Numa manhã clara, quando o sol ainda aquecia de leve o terreiro e o cheiro do café recém-passado se espalhava pela cozinha, Joaquim tomou a decisão. Olhou para o espelho, ajeitou os cabelos grisalhos e vestiu sua melhor camisa xadrez, aquela que sempre usava nas missas de domingo. Colocou o chapéu de palha, já marcado pelo tempo, e calçou os sapatos engraxados na noite anterior. Respirou fundo e sorriu sozinho. Aquele seria um dia diferente. Aquele seria o dia em que finalmente iria realizar o sonho guardado por tantos anos. Enquanto pegava a estrada em direção à cidade grande, o coração batia mais rápido. Uma mistura de ansiedade e esperança o acompanhava. Joaquim não era homem de grandes expectativas, mas dentro dele florescia uma alegria serena, como quem sabe que está prestes a viver um momento importante. Mas a vida, que tantas vezes lhe dera provas de dureza, ainda tinha mais uma lição reservada, porque antes de sentir o gosto da conquista, Joaquim teria de enfrentar novamente o peso da humilhação. E foi justamente na concessionária, em meio a vidros espelhados e vendedores de terno, que seu Joaquim teria de provar o verdadeiro valor de sua história. A cidade sempre foi um lugar estranho para seu Joaquim. Não era que ele não gostasse, mas parecia um universo que não lhe pertencia. Assim que desceu do ônibus, foi como se tivesse entrado em outro tempo.
O barulho dos carros zunindo nas avenidas, buzinas impacientes, gente andando apressada, cada um mergulhado em seus próprios problemas. Tudo ali corria numa velocidade que contrastava com a calma dos dias na roça, onde até o vento parecia ter mais paciência. Enquanto caminhava, o brilho das vitrines refletia em seus olhos cansados. Vidros limpos, letreiros luminosos, manequins com roupas que pareciam custar uma fortuna. Joaquim, com sua camisa xadrez engomada, o chapéu de palha ajeitado e os sapatos gastos, caminhava devagar, como quem observa um mundo distante. Sentia-se pequeno, mas dentro dele ainda palpitava a confiança de quem sabia o valor do próprio suor. Quando chegou à concessionária, parou diante do prédio de vidros espelhados. Respirou fundo, ajeitou a gola da camisa e entrou. O coração bateu mais forte. Diante de seus olhos, caminhões reluzentes brilhavam sob a luz branca do teto. Eram imponentes, verdadeiros gigantes modernos que pareciam guardiões de um futuro melhor. Joaquim correu a mão devagar pelo metal frio de um deles e por um instante se imaginou ao volante, cortando as estradas de terra com orgulho. Mas o encanto durou pouco. Bastaram alguns passos para perceber os olhares atravessados. De trás de uma mesa, 2 vendedores trocaram risadinhas discretas. Outro, com terno bem ajustado e sapatos que reluziam mais do que o sol, se aproximou. O sorriso no rosto parecia simpático, mas o tom de voz trazia desprezo escondido. "O senhor veio só dar uma olhadinha?" perguntou como quem já tinha certeza da resposta. Com a calma que sempre lhe acompanhava, Joaquim respondeu educado: "Não, vim conhecer os modelos. Quero ver o que vocês têm." Mas a resposta, em vez de respeito, arrancou cochichos e mais risadas de canto de boca. O ar ficou pesado. Joaquim sentiu o calor subir pelo rosto, mas manteve a dignidade. E então veio a frase que cortou como navalha: "Vai pagar com leite de vaca?" O comentário ecoou pelo salão. Alguns funcionários riram alto, outros disfarçaram, fingindo não ouvir. Mas todos sabiam o peso daquelas palavras. O coração de Joaquim apertou como nunca. Dentro dele, um turbilhão de lembranças dolorosas se levantou. O menino pobre que já fora zombado por não ter sapatos na escola. O homem simples que tantas vezes foi tratado como invisível por não vestir roupas de marca. Era como se o passado voltasse para arrancar-lhe a paz. Por um segundo, pensou em virar as costas, mas não. Respirou fundo, ergueu o queixo e continuou caminhando entre os caminhões. Passou a mão com cuidado na lataria brilhante de outro modelo e fingiu não ouvir mais nada. Por fora, parecia tranquilo. Por dentro, o coração ardia. O silêncio de Joaquim, naquele instante, era mais forte do que qualquer resposta. Ele sabia que não precisava gritar para provar quem era. Carregava em si a serenidade de quem enfrentou secas, enchentes e perdas, e ainda assim nunca deixou de levantar no dia seguinte para recomeçar. Enquanto os vendedores se entreolhavam, certos de que tinham diante de si apenas mais um caipira sem recursos, Joaquim observava cada detalhe. Ele sabia que não estava ali apenas para olhar. Sabia também que dentro da pasta simples que trazia embaixo do braço havia um segredo capaz de virar toda aquela história de cabeça para baixo. Mal imaginavam eles que aquele homem, humilde, carregava nos bolsos a prova de uma vida inteira de trabalho e superação. Se essa história já está mexendo com você, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta de onde está assistindo. É sempre especial saber até onde essa mensagem chega. Joaquim caminhava devagar entre os caminhões reluzentes, passando a mão pela lataria brilhante, como quem disfarçava o que sentia por dentro. Cada riso abafado dos vendedores era como uma pedra arremessada contra o peito. O desprezo deles ardia feito ferro em brasa. Não riam apenas de sua roupa simples ou do chapéu de palha já gasto pelo tempo. Riam da sua história, da vida inteira de trabalho que ele carregava nos ombros.
Ele sentia como se as feridas do passado se abrissem novamente. Quantas vezes ainda, menino, ouvir os colegas zombando porque ia à escola descalço com as roupas costuradas pela mãe? Quantas vezes, já homem feito, foi tratado como invisível ao entrar em lugares mais sofisticados? Aquela sensação voltava com força, a de ser considerado menor apenas por não se encaixar no padrão da cidade. Por um instante, pensou em sair dali. A voz da insegurança sussurrava dentro dele. Para que se expor, Joaquim? Você já tem o suficiente, não precisa passar por isso. Seus olhos marejaram. A tentação de desistir era grande, porque cada risadinha parecia arrancar um pedaço de sua dignidade. Mas então, como um sopro do destino, a lembrança da esposa veio. Ele quase pôde sentir o perfume discreto de Dona Maria, ouvir sua voz firme, mas doce. Você é muito mais do que eles pensam, Joaquim. Nunca esqueça disso. Ela sempre fora o alicerce de sua vida, a mulher que enxergava nele a força que, às vezes, ele mesmo duvidava ter. Logo depois, vieram à mente os netos correndo pelo terreiro, sorrindo com aquele orgulho inocente que só as crianças têm. O coração de Joaquim se apertou ainda mais. Eles precisam ter orgulho do avô que não abaixou a cabeça. Eles merecem saber que dignidade não se mede pela roupa, mas pelo caráter. Aos poucos, algo mudou em seu olhar. Já não via apenas os caminhões brilhantes. Via, em cada detalhe, o retrato de sua própria vida. O ronco dos motores que ainda não tinham sido ligados lembrava-lhe as madrugadas em que acordava para apartar bezerros. O cheiro de borracha nova trazia memórias das tempestades em que lutou para salvar sua produção. E cada detalhe metálico refletia anos de suor, sacrifício e economia guardada com disciplina. Foi nesse instante que ele entendeu. Não estava apenas comprando um caminhão, estava conquistando o direito de ser respeitado. Cada centavo que guardara, cada noite de preocupação, cada dor suportada, estavam prestes a se transformar em vitória. Joaquim endireitou os ombros, enxugou discretamente os olhos e tomou uma decisão silenciosa. Não sairia dali humilhado, não seria mais um dia de derrota, mas de afirmação. Respirou fundo, caminhou até o balcão e, olhando firme para o vendedor arrogante, pediu: "Quero falar com o gerente." E foi nesse momento, tomado por uma coragem tranquila e inabalável, que Joaquim abriu caminho para a revelação que mudaria o rumo de toda aquela história. O gerente surgiu por trás de uma porta de vidro fumê. Usava um terno impecável e passos firmes, daqueles que querem impor autoridade antes mesmo de falar. Seu olhar, acostumado a medir pessoas de cima a baixo, pousou sobre Joaquim com a mesma pressa com que se avalia um estranho que não parece cliente de verdade. A sobrancelha arqueada denunciava o desdém silencioso. "Pois não, senhor?" disse, num tom frio, quase automático. Joaquim, sereno, segurava firme a pasta que trazia debaixo do braço. Era uma pasta antiga, já marcada pelo tempo, com as bordas um pouco amassadas e o fecho gasto de tanto abrir e fechar. Para muitos ali, parecia apenas mais um objeto sem valor, mas para ele carregava toda a sua vida. Com calma, abriu a pasta sobre a mesa do gerente. O couro falso rangeu e dali retirou papéis organizados em plásticos transparentes. Eram comprovantes de vendas de gado, recibos de depósitos, registros de investimento, declarações que, aos olhos treinados, mostravam não apenas estabilidade, mas prosperidade construída ao longo dos anos. O gerente pegou os documentos quase sem acreditar. Leu uma vez. Depois, leu novamente, franzindo a testa. A sala, antes cheia de risadinhas e cochichos, ao fundo, agora mergulhava num silêncio desconfortável. Os olhos do gerente, antes frios, agora arregalados, denunciavam o espanto. Aquele homem simples de chapéu de palha e camisa xadrez, que havia sido alvo de chacota minutos antes, tinha condições não só de comprar um caminhão, mas a frota inteira. Do outro lado do balcão,
O vendedor arrogante, o mesmo que fizera a piada cruel sobre pagar com leite de vaca, sentiu o rosto queimar. Baixou os olhos, incapaz de encarar Joaquim. A arrogância tão alta e ruidosa instantes atrás evaporara como fumaça levada pelo vento. Agora havia apenas vergonha. Joaquim, com os olhos firmes e a voz tranquila, que soava como a força mansa de um rio, disse: "Não é a roupa que mostra o valor de um homem, mas sim a sua história." As palavras ecoaram no ambiente como um sino, atravessando não só os ouvidos, mas o coração de todos ali. Por um instante, ninguém ousou responder. O peso daquela verdade era maior que qualquer justificativa. Era como se o salão inteiro tivesse parado para ouvir a vida falar através dele. E o que se via agora não era mais o homem simples do campo, mas alguém que trazia consigo dignidade, coragem e a riqueza silenciosa de quem constrói tudo com esforço e fé. O gerente, antes altivo, recostou-se na cadeira com um suspiro quase arrependido. Já não via em Joaquim um estranho, mas sim um cliente respeitável. E todos os funcionários ao redor, antes sorridentes com deboche, agora estavam imóveis, tomados pelo constrangimento. Joaquim, porém, não buscava vingança. Não ergueu a voz, não lançou ofensas. Sua vitória estava na calma, na serenidade de quem sabia o próprio valor e não precisava provar nada para ninguém. E foi nesse clima de espanto e respeito que Joaquim tomou uma decisão ainda mais inesperada. Uma atitude que deixaria todos sem palavras. O salão inteiro prendeu a respiração quando Joaquim se ajeitou na cadeira, olhou firme para o gerente e disse, com uma serenidade quase desconcertante: "Eu não vim aqui para escolher um caminhão, vim para levar a frota inteira." O silêncio foi tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. O gerente arregalou os olhos, descrente, como se tivesse ouvido uma loucura. Mas bastou Joaquim estender calmamente os papéis, autorizações e comprovantes para que não restasse espaço para dúvida. O pagamento foi providenciado sem demora. A cada assinatura firme, a cada carimbo ecoando, no papel era como se Joaquim assinasse também um novo capítulo da própria vida. Aquele caminhão que antes parecia apenas um sonho distante, um brilho inalcançável visto de longe, por trás de vidraças reluzentes, agora estava em suas mãos. Não apenas ele, mas todos. Os funcionários que minutos antes riam às escondidas, agora observavam em silêncio absoluto. O riso debochado dera lugar a olhares baixos, arrependidos, e também a uma espécie de admiração involuntária. Era impossível não reconhecer a grandeza daquele homem que, sem jamais levantar a voz, havia derrubado com dignidade todos os muros invisíveis do preconceito. Joaquim, no entanto, não celebrou com ostentação. Não ergueu os braços, não bateu no peito. Apenas deixou escapar um sorriso sereno, quase tímido. O tipo de sorriso que vem de dentro, que não precisa de plateia para existir. Era o sorriso de quem vence sem precisar esmagar ninguém, de quem transforma dor em força e humilhação em aprendizado. Por si, dentro, o peito de Joaquim se enchia de algo maior que alegria. Era dignidade. A mesma dignidade tantas vezes pisoteada por olhares de desprezo, agora erguia-se inteira, limpa, brilhando como ouro escondido sob a terra. Ele sabia que não havia comprado apenas caminhões. Havia resgatado a própria história. O peso da humilhação já não doía. Ficara para trás como um fardo abandonado à beira da estrada. No lugar dele, havia uma leveza nova, quase juvenil, como se décadas de silêncio tivessem se transformado numa única vitória. Enquanto os funcionários seguiam atônitos, tentando recompor as próprias máscaras, Joaquim guardou seus papéis com calma, fechou a velha pasta de couro e ajeitou o chapéu de palha. Nenhuma palavra a mais foi dita, porque não era preciso. O silêncio dos outros já dizia tudo. Respeito.
E assim, ele deu as costas ao salão de vidro e mármore, caminhando devagar, como quem não tem pressa, porque já venceu. Mas o que Joaquim fez ao sair dali, isso foi o que deu ainda mais sentido a toda essa vitória, revelando que sua riqueza maior não estava no bolso, mas no coração. O sol já se punha quando Joaquim deixou a concessionária. O céu estava pintado em tons de laranja e dourado, como se a natureza tivesse preparado uma festa silenciosa para acompanhá-lo naquele momento. Ao girar a chave do novo caminhão, o ronco firme do motor preencheu o ar. Era como se a máquina também tivesse entendido que aquele não era um simples trajeto, mas o início de uma nova história. A estrada se abriu diante dele, longa e reta, ladeada por campos verdes que balançavam ao sabor do vento. Joaquim abriu um pouco a janela. O ar fresco bateu em seu rosto, levando embora a poeira da humilhação e trazendo a leveza da liberdade. Cada quilômetro percorrido parecia sussurrar em seu ouvido: "Você venceu." Não havia pressa, apenas a doçura de aproveitar cada curva como um pedaço de lembrança gravada na memória. Enquanto dirigia, sua mente viajava para trás no tempo. Ele lembrou-se dos dias em que a vida lhe parecera pesada demais, quando o suor da roça não era suficiente para afastar o olhar de desdém dos outros. Lembrou-se da vez em que saiu de uma loja de cabeça baixa porque não acreditaram que ele tinha condições de pagar. Aquilo doía. Mas agora, sentado na boleia reluzente, ele entendia: o destino pode ser duro, pode até tentar quebrar o homem, mas também sabe recompensar aqueles que persistem com o coração limpo e a cabeça erguida. Ao se aproximar da fazenda, a poeira da estrada se levantava atrás do caminhão como um rastro de vitória. Na porteira, seus netos já esperavam. Os olhinhos brilhavam de curiosidade e encanto diante daquele veículo imenso que parecia maior do que qualquer sonho que já tinham imaginado. "Vovô chegou!" gritou o mais novo, correndo descalço pelo terreiro. Joaquim mal desligou o motor e já estava cercado pelos pequenos, que tentavam tocar as rodas gigantes e puxar suas mãos. Ele desceu devagar, sentindo a terra firme sob os pés, e ergueu os netos no colo, um de cada vez. O riso inocente das crianças enchia o ar como música. Foi então que pensou consigo mesmo, com os olhos marejados: tudo isso vale a pena por eles. Cada lágrima, cada humilhação engolida em silêncio, cada noite de trabalho dobrado, tudo tem sentido agora. Naquele instante, Joaquim percebeu que a vitória não estava apenas no caminhão estacionado diante da casa. O verdadeiro triunfo estava no que ele representava: respeito, esperança, reconhecimento. Era a prova de que nunca é tarde demais para ter o valor reconhecido, de que as feridas antigas podem se cicatrizar quando são tocadas pela dignidade. O caminhão era apenas aço, rodas e motor. O que de fato pesava era o símbolo, a confirmação de que sua história, marcada por simplicidade e esforço, tinha construído mais que bens. Tinha construído legado. No fundo, Joaquim sabia, não era sobre dinheiro, nem sobre poder, era sobre dignidade. Sobre mostrar de uma vez por todas que o valor de um homem não se mede pelo tecido da roupa ou pelo brilho de um sapato, mas sim pelo que ele constrói, pelo respeito que deixa no caminho e pelo amor que semeia na família. Na varanda, com os netos brincando ao redor e o céu já salpicado de estrelas, Joaquim se sentou na velha cadeira de balanço. O coração estava leve, como se tivesse se despedido de um fardo antigo. Ele fechou os olhos e sorriu. Ali, cercado por quem mais amava, tinha certeza: até as feridas mais antigas podem se transformar em vitória. E foi nessa paz, no balanço suave da noite, que Joaquim entendeu que sua maior herança não seriam bens ou conquistas, mas a força silenciosa de sua própria história. E essa é a história de como coragem, dignidade e perseverança podem transformar qualquer desafio em vitória. Se você se emocionou com o Joaquim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta de
onde você está assistindo. Eu adoro ler cada comentário e sentir que essa mensagem chegou até você. Fica por aqui, porque na próxima história teremos mais emoção e inspiração para aquecer o coração.